Vamos falar com Deus. Bendito Deus, eterno Pai, nós te glorificamos, Senhor Deus vivo e poderoso, Criador do universo, que nos preparou a Bíblia, a Tua Palavra, para podermos, ó Deus, com maior facilidade encontrarmos o Teu caminho. Obrigado pelo sangue de Cristo que nos reúne nesta manhã, Senhor. E, ó Deus, clamamos a este sangue para que sejamos purificados e o Teu arraial seja verdadeiramente santo. Assim, ó Deus, te glorificamos por esta oportunidade nesta manhã. Não que nenhum de nós aqui, ó Deus, seja sábio ou seja mestre, mas cremos que o Mestre Espírito Santo, que foi enviado para nos guiar em toda a verdade, está presente porque Ele paira sobre a Sua palavra para a cumprir. Assim, bendito Deus, nós pedimos a Tua graça e o ensino do Teu Espírito para sermos obreiros aprovados, a fim de salvarmos a nossa própria alma e também, ó Deus, daqueles que de alguma maneira tiverem contato conosco. Nos ajuda nesta manhã, Senhor, pois com sinceridade de coração nós confessamos que sem Ti nós nada podemos fazer. Nos abençoa em nome de Jesus. Amém. Então, vamos seguir. Apocalipse 21, verso 9, fala da Nova Jerusalém. Já vimos e vamos ver ainda as muitas opiniões, que pessoas acreditam que essa Nova Jerusalém será uma Jerusalém terrena, tal qual existe hoje uma cidade chamada Jerusalém, e que essa outra Jerusalém espiritual, que a Bíblia fala, ela também seria colocada em cima dessa Jerusalém natural. Para mim isso é descartável, totalmente descartável, porque a cidade que nós temos, as coisas que nós temos aqui neste mundo são construídas pelas mãos humanas. Tudo que é visível neste mundo foi construído pelas mãos humanas. Mesmo quando Deus diz assim, olha, edifica uma igreja, como disse para Salomão, edifica a minha casa, mas tudo foi construído por mãos humanas e lá estava visivelmente, amém? Agora, essa Jerusalém, Hebreus diz, o artífice e construtor é Deus. Então aqui a visão do apóstolo João vê essa Jerusalém já pronta, vindo de Deus, já pronta. Então eu não posso entender que Deus tenha criado algo no mundo espiritual e faça isto repousar sobre um mundo natural. Fora isso, nós já vimos pela Escritura claramente que nos Salmos, em Isaías e tantos profetas, que este mundo que vivemos, ele deixará de existir. A própria ciência já está mostrando que a Terra está parando, já está mostrando que o Sol está se apagando, já existem vários pontos negros no Sol. Então a própria ciência já está provando. E as profecias dos Salmos e de Isaías falam do envelhecimento do universo. O universo está envelhecendo, ou seja, tudo nos leva a crer que o projeto de Deus para o homem não era habitar eternamente dentro desse sistema. Agora, já havia um tempo pré-determinado por Deus para tratar com o homem dentro desse sistema, para daí então aprová-lo ou reprová-lo, salvá-lo ou condená-lo. É isso que fica bem claro quando estudamos a Escritura. Não porque estudei um livrinho de Gênesis, ou então estudei um livrinho de Apocalipse. Não, as ideias não se formulam quando nós estudamos um ou outro livro, mas quando nós tomamos conhecimento geral da Escritura. Geral. Aí você vai encontrar vários textos. A Bíblia é um livro, eu costumo chamar de um quebra-cabeça. Deus começa a falar uma coisa em Gênesis e termina lá em Apocalipse. Deus começa a falar em Gênesis, joga uma pitada em Daniel e vai concluir lá na profecia que ele entrega ao apóstolo Paulo. Essas coisas, a Bíblia é assim. Por isso a Bíblia é um livro profético. Ela não é simplesmente um livro que você pegou, leu e entendeu. Jamais. Você pega, lê 500 vezes e sempre você vai ver escrito lá: clama a mim, responder-te-ei, anunciar-te-ei coisas grandes e firmes que tu ainda não sabes. Então, essa Nova Jerusalém, existem algumas controvérsias na cabeça das pessoas, não na minha.
Eu creio, porém, o que eu creio, ou as pessoas que creem diferente, que diferença isso faz? Isso não é, como eu sempre costumo dizer, isso não é ponto que nos faça perder tempo em debate ou discussão. Não vale a pena, porque isso não é essencial à fé cristã. Se você acredita que virá uma cidade e repousará sobre essa terra, ou se você não acredita dessa forma, isso vai te dar mais unção, mais autoridade, mais poder? Isso vai te fazer mais forte contra o diabo, vai te dar mais fé? Não vai. Isso não é essencial à fé cristã. O que é essencial à fé cristã é isso que deve tomar o nosso tempo. Entende? Então, certos assuntos você pode simplesmente até ignorar. E diga-se de passagem, nesse final dos tempos, nós não estamos tendo muito tempo para perder. A coisa está muito corrida, a previsão da volta de Cristo está fantasticamente sendo apontada para a próxima geração, né? Então, quer dizer, não tem como você perder muito tempo. Mas vamos então ao nosso texto. Apocalipse 21, verso 9, diz: Então veio um dos 7 anjos que tem as 7 taças cheias dos últimos, tá ok? Cheia dos últimos 7 flagelos, e falou comigo dizendo: Vem, mostrar-te-ei a noiva, mas também a esposa do Cordeiro. Entende? Então quer dizer, olha a referência que o anjo está falando com o apóstolo João, e ele está dizendo: eu vou te mostrar a noiva. Quem é a noiva? A igreja. Mas agora ele já está dizendo: vou te mostrar a esposa. Entende? Ele está dizendo: a noiva, a esposa do Cordeiro. Então ele já vai demonstrar uma situação consumada, porque hoje nós somos a noiva, amém? A parábola das 10 virgens nos chama de noiva, a Escritura nos chama de noiva do Senhor Jesus, diferente do tratado com Israel, que Israel era considerada a mulher de Deus, a igreja é considerada a noiva. Como eu sempre digo, nós somos salvos? Não, a nossa salvação não está consumada, porque somos considerados noiva. Temos que pelejar até nos tornar a esposa do Cordeiro. O noivado não é um estágio final, é um estágio intermediário. Existe uma promessa de casamento, mas esse casamento ainda não foi consumado enquanto o título de noiva está prevalecendo. Amém? Até na hora do altar, né? Isso pode ser desfeito. Não é assim que nós temos visto culturalmente? Então, aqui ele já está mostrando. Eu vou te mostrar aquela que é a noiva, mas também é a esposa do Cordeiro. Então, me transportou em espírito até um grande e elevada montanha. Uma grande e elevada montanha me mostrou a santa cidade, Jerusalém, que descia do céu da parte de Deus. Então veja bem, esse descia do céu provinha de Deus, ela é revelada por Deus. Não é a visão como nós normalmente temos, né? Descia do céu. Então na cabeça da pessoa se forma uma cidade descendo do céu. É o que naturalmente nós somos forçados a pensar. Mas aqui os termos não significam isso. Descia do céu, e eu estava lendo sobre a questão de tradução de grego para português, e o escritor até ele afirma assim: será impossível, por mais que se empenhe, por mais que se dedique, será impossível conseguir uma versão bíblica igual aos originais. Por quê? Porque o idioma é diferente e os termos daquela cultura idiomática não são encontrados no nosso conteúdo linguístico, no nosso idioma português. Então ele mostrou várias situações de palavras que têm o seu significado dentro da cultura do idioma grego e que não existe similar, parecida, semelhante no nosso idioma. Então eles pegavam qualquer uma, entre aspas, e jogavam, porque o texto precisava fazer uma coerência. Então ele dizia já isso, que não é possível ter uma linguagem fora do idioma original, em que eu possa dizer: estou lendo conforme o original. Ele falou: nunca isso será possível. Mas, graças a Deus pelo empenho desses homens, que o que tem chegado até nós tem sido tremendo e maravilhoso. Então, aqui ela descia do céu, significa que é Deus a fonte de toda a revelação.
É Ele que projeta as coisas. E se Ele está projetando um negócio agora, ao invés de eu pensar que isso seja natural, eu tenho mais que pensar que isso é espiritual. Inclusive aqui já vou te mostrar a noiva, a esposa. Então não é só a noiva no contexto terreno, porque enquanto estamos na terra, somos a noiva. Mas se somos esposa, então já saímos da terra e já entramos na dimensão celestial, no mundo espiritual. Aí ele diz: mostrou-me a cidade de Jerusalém, que descia do céu da parte de Deus. No verso 11, a qual tem a glória de Deus. O seu fulgor era semelhante a uma pedra preciosíssima, como pedra de jaspe cristalina. Tinha grande e alta muralha, 12 portas, e junto às portas 12 anjos, e sobre elas nomes inscritos, que são os nomes das 12 tribos dos filhos de Israel. 3 portas se achavam a leste, 3 ao norte, ao sul, 3 e 3 a oeste. A muralha da cidade tinha 12 fundamentos, e estavam sobre estes os 12 nomes dos 12 apóstolos do Cordeiro. Então veja bem, mostra os filhos de Jacó, os filhos de Israel, os 12 filhos dele, como sendo portas dessa cidade, mas mostram os apóstolos como sendo fundamentos. Quer dizer, 2 situações diferentes, mas compondo a mesma cidade, né? Ou seja, veículo de salvação que Deus instituiu foi Antigo Testamento, né? E Novo Testamento. Não existe nenhuma outra doutrina que possa salvar, né? Cultura dos cristais, esoterismo, o que mais? Me ajuda aí. Espiritismo, catolicismo, não existe. A única fonte únicas situações que constroem e edificam essa cidade é aquilo que foi pregado no tempo dos patriarcas, a lei, e no tempo dos apóstolos, a doutrina do Evangelho. Verso 15: aquele que falava comigo tinha por medida uma vara de ouro para medir a cidade, as suas portas e a sua muralha. A cidade é quadrangular, de comprimento e largura iguais, e mediu a cidade com a vara até 12.000 estádios. O seu comprimento, largura e altura são iguais. Imagina, para pensar: comprimento, altura e largura. É possível isso? Como é que nós podemos imaginar a altura de uma cidade? Qual a altura da cidade do Rio de Janeiro? Será que alguém pode me dizer? Então nós não estamos falando de uma coisa natural do nosso mundo. Cidade não tem altura. Como é que eu posso medir a altura de uma cidade? Em que eu vou me basear? Vou me basear pelo prédio mais alto, essa é a altura da cidade? Vou me basear pelo relevo mais alto? Em que eu vou me basear? Ninguém nunca ousou falar de altura de uma cidade. Então nós não estamos lidando aqui com algo dentro de um mundo natural. Estamos lidando com um fator espiritual. E diz, né, no verso 16, que a cidade é quadrangular. Ora, como que uma cidade é quadrangular? Dá para alguém explicar? Só se for algo que está para ser revelado. Porque nos nossos dias nós não achamos uma cidade quadrangular, né? Toda altura, largura, profundidade, tudo da mesma medida. Naturalmente isso não existe. Então diz que no verso 17: mediu também a sua muralha 144 côvados, medida de homem, isto é, de anjo. A estrutura da muralha é de jaspe. Também a cidade é de ouro puro, semelhante a vidro límpido. Os fundamentos da muralha da cidade estão adornados de toda espécie de pedras preciosas. O primeiro fundamento é de jaspe, o segundo safira, o terceiro de calcedônia, o quarto de esmeralda, o quinto de sardônio, o sexto de sárdio, o sétimo de crisólito, oitavo de berilo,
nono de topázio, 10º de crisópraso, 1/10 de jacinto, 2/10 de ametista. Quer dizer, são 12 fundamentos, né? 12 significa a plenitude. Cada pedra dessa tem um porquê, tanto na sua consistência, né, quanto na sua cor. Cada uma tem uma cor característica. E pelo que nós temos visto, as cores têm o seu significado também espiritual. Quando Deus fala, às vezes em profecia, estou te revestindo de um manto vermelho. Nós já sabemos que o manto vermelho, dentro do nosso contexto, ele significa o ministério da cura, né? O azul e o branco muitas vezes estão ligados ao ministério do louvor, e assim vai. Outras cores que Deus tem mostrado no nosso ministério, o verde, que representa uma preparação para algo que será realizado em breve, coisas dessa natureza. E cada pedra dessa tem uma cor diferente. Inclusive a última mencionada, a ametista, é uma espécie de roxo que é símbolo da própria teologia, né? É símbolo da própria teologia. Na medicina não tem aquele anel com a pedra vermelha? O vermelho significa a cura. Por isso o anel da medicina tem. E cada colação de grau, cada pessoa que se forma, que usa aquele anel de formatura, né? Ele vem com uma pedra diferente, porque cada cor de pedra tem um significado diferente. E aqui tudo isso também está. Se você se interessar em saber sobre isso, você vai ter que procurar um livro que mostre as cores, e depois que você descobrir a cor de cada pedra, você vai ter que calejar os seus joelhos para Deus te revelar o significado de cada uma delas. Porque na Escritura mesmo, eu já examinei bastante, perdi muitas horas, não perdi tempo, perdi horas, mas não consegui chegar à conclusão do significado dessas cores, dessas rochas. Diz ainda que no verso 21, as 12 portas são 12 pérolas, e cada uma dessas portas de uma só pérola. A porta da cidade é de ouro puro, como vidro transparente. Quer dizer, as 12 portas são 12 pérolas. Pérola significa o quê? A palavra. Quer dizer, dá a entender que o portal da cidade só se entra nessa cidade pela palavra. Esse é um dos entendimentos que nós temos, né? Agora, claro que se você orar, certamente tem milhares de coisas a ser reveladas em todo esse mistério aqui. E no verso 22, nela não vi santuário, porque o seu santuário é o Senhor, o Deus Todo-Poderoso e o Cordeiro. A cidade não precisa nem do sol, nem da lua para lhe dar claridade, pois a glória de Deus a iluminou, e o Cordeiro é a sua lâmpada. Então veja bem, já estou dizendo que a cidade não precisa nem de sol, nem de lua. Então eu já estou fugindo desse contexto que eu conheço, de uma cidade terrena em que o sistema continue, sol, chuva, lua, estrelas. Não, essas coisas já são passadas. Isso não vai fazer parte dessa cidade que é espiritual e que nem santuário não tem, porque o que tem nessa cidade? A presença do Senhor. É aquilo que Jesus falou para a mulher samaritana. A mulher perguntou: Senhor, vejo que tu és profeta. Aí ela, reconhecendo que Jesus era profeta, ela se preocupou logo com a parte principal, que era a adoração. Nossos pais dizem que temos que adorar aqui, mas vocês, judeus, dizem que temos que adorar lá. Aí Jesus falou assim: não, mulher, chegou o tempo, a hora está aí. Nem aqui, nem lá, mas em espírito e em verdade. Espírito é a tua essência real. Quem é você? Você não é um corpo. Você é um espírito. Tanto que a Bíblia chama Deus de Pai dos Espíritos. Amém? Essa é uma expressão característica da Escritura, se referindo a Deus como Pai dos Espíritos. O corpo é um estágio intermediário que Ele nos deu para vivermos nessa terra.
Quando morremos, quando o corpo perece, acaba a nossa permissão de estar na terra. Aí vamos ou para o inferno ou para o paraíso, onde aguardaremos um julgamento. Os que estão no paraíso, julgamento das suas obras, e os que estão no inferno, julgamento de si mesmo. Mas quem já está no inferno já está condenado, e quem já está no paraíso já está salvo, mas terá as suas obras julgadas ainda. Então, adorar em espírito significa a sua essência real, aquilo que realmente você é, aquilo que está realmente dentro da sua personalidade, do seu caráter. Então, a cidade não precisa nem de sol nem de lua para lhe dar claridade, pois a glória de Deus a iluminou e o Cordeiro é a sua lâmpada. As nações andarão mediante a sua luz e os reis da terra lhe trazem a sua glória. Aí essa palavra, as nações, embora ela possa parecer que nos reporta a uma situação ainda da terra, ela pode não estar significando isso. Nações pode significar geral, acabou, todos, a consumação de tudo. As nações, quer dizer, a Bíblia diz que Jesus salvará de todos os povos, tribos, línguas e nações. Então essas nações pode estar representando o número total dos salvos, que é inclusive nações, né, no plural. Nela nunca jamais penetrará coisa alguma contaminada, nem o que pratica abominação e mentira, mas somente os inscritos no livro da vida do Cordeiro. Quer dizer, nessa cidade não penetrará mais nenhuma coisa contrária aos estatutos de Deus. Claro que vai surgir aquela perguntinha milenar, né? Não, mas uma vez que eu já sou salvo, que eu estou nessa cidade, será que eu tenho a chance de pecar? Será, poxa, eu não vou continuar com o meu livre-arbítrio? Então, assim como Lúcifer se rebelou, como pessoas hoje se rebelam contra Deus, será que lá nessa cidade eu não vou poder também? Será que não vai acontecer nunca mais nenhuma rebelião, nenhum pecado, nada contrário? Não vai. Por quê? Porque a porta da salvação é estreita e o céu não é para qualquer um. O que acontece? Você está sendo hoje triturado aqui. O seu caráter está sendo completamente moldado, remodelado. Você só vai partir para a eternidade quando estiver disposto a dar a vida por Cristo. Senão você não entra naquela cidade. E alguém que parte deste mundo com a consciência de morrer pelo Evangelho, vai chegar lá, vai se rebelar. Se ele deu a vida aqui para entrar naquela cidade, então o caráter da pessoa está completamente reformulado. Não é que nem hoje aí dentro das igrejas você vê crentes fortes e crente fraco. Hoje você vê isso, mas quando chegar lá naquele estágio, não, você não verá mais isso. Só entra na cidade, a cidade tem o quê? A porta dela é o quê? Pérola, né? Então só entra através da palavra. Quem é salvo através da palavra, o caráter de Cristo já se apegou dele. Não existe mais rebelião, existe submissão, né? Então não tem esse negócio de será que vai acontecer uma nova rebelião? Será que um outro anjo pode vir a se rebelar e a história começar tudo de novo? Não, isso é pensamento meramente humano. O diabo se rebelou e a história deu no que deu porque Deus permitiu. Se Deus quiser acabar com tudo agora, nesse instante, acabou. Não tem mais nada, acaba. Ele aprisiona o diabo ou aniquila o diabo, ele faz em um milésimo de segundo, ele resolve tudo. Só que hoje ele está permitindo tudo isso. Foi um projeto original de Deus que o diabo se rebelasse? Não. Foi um projeto original de Deus que o homem se rebelasse? Não. O projeto de Deus era outro. O projeto de Deus não era que o homem pecasse. Era que o homem exercesse o seu livre-arbítrio, mas não pecasse. O projeto de Deus não era que o diabo, como está predito pela Escritura, viesse reinar sobre os homens. Quem sempre quis reinar sobre os homens foi o próprio Deus. Isso nunca foi projeto de Deus.
Mas a partir do momento que houve uma rebelião de Lúcifer e houve uma rebelião do homem, Deus traçou um novo projeto, que não é o absoluto, mas o permissivo. A humanidade hoje ela subsiste por uma permissão de Deus, não por um projeto absoluto. O projeto absoluto de Deus não foi criar o homem para o homem pecar contra ele. Esse não era o projeto absoluto. Esse se tornou um projeto permissivo. Aí Deus mesmo vem quando o homem pecou, Adão, o próprio Deus vem, sacrifica um animal. Isso não está escrito, mas está entendido, porque diz que Deus cobriu Adão e Eva, fez para eles peles de animais. Ora, para fazer para eles pele de animais, tinha que ter sacrificado um animal. Então o próprio Deus se preocupou em resgatar o homem, né? Sem derramamento de sangue, não há remissão, não há perdão de pecado. Então o próprio Deus, o próprio Cristo, fez esse sacrifício e resgatou o homem, porque ninguém mais poderia fazer isso. Não tinha mais ninguém para fazer isso. Ele próprio resgatou o homem. E daí traçou-se um novo plano, né? E esse plano, veja bem, depois que Adão e Eva pecaram, lá em Gênesis 3,15, surge a primeira promessa de um Redentor. Essa promessa antes não tinha existido. A promessa de Deus enviar um Redentor, né? Colocarei inimizade entre ti e a mulher, entre a tua descendência e o seu descendente. Este te ferirá a cabeça e tu lhe ferirás o calcanhar. Ali está a primeira promessa, Gênesis 3,15, a respeito do Messias que havia de vir ao mundo. Esse não era um projeto inicial de Deus em que o seu filho despisse da sua glória e viesse aqui ser esbofeteado pela criatura. Isso não é projeto original. Não tem lógica que isso seja um projeto original. Que Deus tenha traçado um plano para arrancar a glória que deu ao seu unigênito e fazer ele se fazer carne e vir ser esbofeteado, usar coroa de espinho. Isso nunca foi projeto original. Nunca foi. Isso foi um projeto de misericórdia e muita misericórdia de Deus para resgatar o homem. Mas originalmente o projeto de Deus nunca foi esse. Não tem chance de ter sido. Então a gente pode afirmar que Cristo é a vontade absoluta dentro da vontade permissiva? Por aí. O que hoje a humanidade vive não é uma vontade absoluta. Nós hoje vivemos uma vontade permissiva. Nós subsistimos por uma vontade permissiva. Porque a Escritura, né, Paulo recebe uma revelação dizendo: todos pecaram e destituídos estão da glória de Deus. E o salário do pecado é a morte. Aí entra a misericórdia. Mas o dom gratuito de Deus é a vida eterna em Cristo Jesus. Então, o homem desde o Éden, desde o dilúvio, entendeu? Várias situações mostram, desde Sodoma e Gomorra, o homem já deveria ter sido exterminado da face da terra. Mas Deus tinha um projeto de povoar o céu com homens. Ele tinha esse projeto. Então ele traçou, depois que Adão pecou, ele traçou um projeto não absoluto, mas permissivo, um projeto terrível de amor, de misericórdia, levar o seu projeto adiante e instituiu Jesus Cristo como Salvador da humanidade. Mas no princípio, se o homem andasse na verdade, à medida que ele fosse cumprindo o seu tempo sobre a terra, ele ia sendo tirado, como aconteceu com Enoque, como aconteceu com Elias, como aconteceu com Moisés. Enfim, como Deus faria? Não podemos ser tão taxativos e dizer como ele faria, mas que ele tinha condições de traçar os seus planos, tinha. Oi. Mas isso tudo, quando Deus fez o homem, ele já sabia de que isso tudo iria acontecer. Já sabia, sem dúvida sabia. Tá. Ele já sabia, né? Pela sua ciência, ele já sabia. Por que fazer isso, entende? Sim. Quando Deus planejou, é uma palavra que fica ainda aquém da realidade, mas vamos usar ela. Quando Deus planejou, fala assim: eu vou criar o homem, um dia eu vou encher o céu de homens que vão reconhecer a minha glória, vão me adorar, eu vou ter um grande coral de homens
louvando, engrandecendo, desfrutando de delícias tremendas. Quando ele projetou tudo isso, ele falou assim: esse homem vai pecar, eu vou ter que enviar o meu filho. Ele já sabia de tudo. Tudo já estava na cabeça de Deus, mas ele levou o seu projeto adiante mesmo assim. Ele falou assim: eu vou criar um homem com todo amor, com todo desvelo, com todo carinho, e vou ter que lançar este homem no inferno. Ele já sabia de tudo, já estava tudo na cabeça dele, mas ele levou adiante o seu plano. Levou adiante o seu plano. E nenhum homem pode acusar Deus de tê-lo abandonado. Nenhum homem pode acusar Deus de tê-lo abandonado. Pastor, mas em Gênesis nos informa que Deus já tinha dado até como o homem teria essa vida com ele e essa vida eterna. Porque quando ele criou lá o Jardim do Éden, ele diz que colocou lá 2 árvores, tá? Do conhecimento do bem e do mal, e a árvore da vida, dito para Adão: comereis de toda a árvore que existe, Isso. menos a do bem e do mal. Então, quase que propositalmente, ele estava dizendo: come a árvore da vida. Ali eu estava estudando, porque ali era o que o Senhor queria. Senão ele falaria: não come dessas 2 árvores. Não, ele só falou do bem e do mal. Porque se o homem comesse da vida, seria o que Deus queria. Tanto que hoje, quando ele comeu essa árvore, que ele fez esse plano, e hoje, tipificando, Jesus Cristo, novamente esse plano de Deus. Ou seja, a árvore da vida que Deus queria que o homem comesse dela. Tá, essa árvore da vida também colocada lá no jardim nos dá a entender que havia um projeto de eternidade para o homem. Entendeu? Havia um projeto de eternidade para o homem. Na Terra, muitos questionam: não, mas na Terra não poderia haveria uma superpopulação e etc. Existiam de 1000 ideias, mas que existia um projeto de Deus para a eternidade do homem, existia, porque ele está justamente representado nessa segunda árvore muito pouco lembrada, que é a tal da árvore da vida. Muitos lembram da árvore do conhecimento do bem e do mal, esquece essa outra árvore, que quando o homem pecou, qual foi a providência de Deus? Impedir que ele tivesse acesso à árvore da vida. Deus impediu, diz a Bíblia que colocou querubins com espada para impedir que o homem tivesse acesso à árvore da vida. Isso dá a entender que antes o homem até tivesse acesso a esta árvore da vida. Mas o pecado causou um cataclisma aí e arrasou com tudo, né? Muita gente não tem noção do que é o pecado, né? Deus criou o homem, botou o homem sobre a terra e deu a esse homem regras. Deu regra, meu irmão. Deus não te largou no mundo, faz o que você quer. Não. Salomão diz assim: olha, curte os prazeres da tua mocidade, faz tudo o que você quiser, mas não esqueça que de todas as tuas obras Deus te trará juízo. Não tem jeito, tu não está largado, tu não está abandonado na terra. A Escritura diz: tudo que o homem semear, isto também se fará. E antes ainda diz o que? De Deus não se zomba e Deus não se deixa escarnecer. Ou seja, quando você age de forma contrária aos estatutos de Deus, é como que você está escarnecendo de Deus. Pastor, sim. Do ser humano, ele sendo cristão ou sendo ímpio, se ele plantar mal, ele vai colher mal. Sem dúvida. Sem dúvida. Sendo crente, sendo não crente, sendo o que for, o que ele plantar, Deus vai fazer ele colher daquilo que ele plantou. O ser humano pode esquecer, mas Deus jamais vai esquecer, né? É isso aí. Dá boas obras e dá mal obras. Isso. Por isso é que nós precisamos ter uma vida de oração. Oração e exame da Escritura, para nós sabermos como temos que nos conduzir, né? Você já viu, nós temos uma mensagem aí intitulada Alma Equilibrada. As pessoas, quando ouvem essa mensagem, elas ficam em êxtase, elas ficam fora de si. Elas ficam completamente fora de si. Eu recebo ligações e e-mails de pessoas que viram essa mensagem na internet e elas ficam completamente fora de si. Eu sei por quê. Ninguém jamais ousou na história da humanidade pregar algo daquilo, e muito menos eu pregaria. Foi algo tipo assim, olha: sobe e prega. Quando eu cheguei aqui, abri a Bíblia, no texto que caiu, eu comecei a pregar. Foi coisa assim naquele dia. Então eu sei que nem a minha própria cabeça conseguiria supor aquela mensagem. Aquilo não conseguiria passar pelos meus pensamentos, nem que eu comesse todos os livros da face da terra.
Aquela mensagem ela é inigualável, ela é uma revelação direta do trono de Deus. Então as pessoas ouvem aquela mensagem, alma equilibrada, e elas ficam fora de si. Porque ali eu falo do homem mais manso da terra, ordenando um dos maiores massacres. E ali começa como nós chamamos, uma antítese, né? Os opostos mostrando na mesma pessoa, no mesmo caráter. Então, nós temos que saber como nos conduzir. Como que nós temos que nos conduzir? Ligados com Deus. O que Deus disser, vai e faz. Como eu sempre digo, se Deus te disser vai e mata, vai e mata. Se Deus te disser vai e morre, vai e morre. Tem que saber obedecer a Deus. Isso é uma luta, mas tudo que o homem semear, isto também ceifará. Sim. Quando você falou que nós estivermos no paraíso, tá? Que nós seremos julgados segundo as nossas obras. Esse julgamento segundo as nossas obras no paraíso, aí não tem como a gente ir para outro lugar, correto? Tem. Tem. O paraíso é um estágio intermediário. O paraíso não é a morada final dos santos. Nós temos duas situações intermediárias e duas situações finais, né? Os mortos, o corpo dos mortos está onde? Na terra, né? Tanto dos santos quanto dos ímpios. Os corpos estão sepultados. Jesus falou para aquele ladrão que foi salvo: hoje mesmo estarás comigo no paraíso, mas o corpo dele foi sepultado. Então, todos estamos aqui. Aí existe o inferno e existe o paraíso. Quando nós morremos, a exemplo daquele ladrão da cruz: hoje mesmo estarás comigo no paraíso. Ele morreu, o corpo dele vai para baixo, mas espírito e alma vai para cima. O ímpio, a mesma coisa. O corpo dele vai para baixo, espírito e alma vai, eu falei para cima, mas esquece para cima, vai para o paraíso, né? A gente não sabe onde está paraíso, se está para cima, se está para baixo, onde está inferno. Nós não tem essa referência de norte, sul, leste, oeste na Bíblia quando nós falamos de coisas espirituais. O paraíso está em algum canto, eu não sei, se tiver um ônibus para lá eu entro. O inferno também, não sei onde está. Então, isso é um estágio intermediário, o inferno não é a morada final dos perdidos, ou o castigo final, e o paraíso não é a morada final dos salvos. A Bíblia diz que haverá uma hora em que soará o arrebatamento da igreja. Quando acontecer esse arrebatamento da igreja, nós ainda vamos ver isso detalhadamente no estudo da nossa apostila. O arrebatamento da igreja, ele faz com que os corpos dos salvos que estão no paraíso, os corpos, sejam, como Paulo diz, aquilo que é corruptível tem que se transformar em incorruptível. Ele sofre uma transformação, se une espírito e alma que estão no paraíso com o corpo que está no pó da terra, e ele ganha uma morada final chamada propriamente glória de Deus, ou outros nomes que a Escritura também fala: glória de Deus, reino dos céus, reino de meu Pai, várias expressões bíblicas que significam a morada final dos salvos. E o ímpio que ressurgirá quando? Quando vai ser a ressurreição do ímpio? Depois do milênio, quando o ímpio for ressuscitado, ele também sofre um processo. O corpo dele sai do pó da terra, o inferno lança a alma e o espírito que se une para o julgamento, e ele será lançado aonde? No lago de fogo e enxofre. Aí é o castigo final, chamado a segunda morte. Acabou, a história está encerrada. Pastor Pirani, antes de Cristo, as pessoas morriam, iam para o seio de Abraão. Seio de Abraão é isso aqui, ó. É paraíso. Aqui é chamado seio de Abraão, ou é também chamado aqui o inferno é chamado também Hades, né? E Seol. São palavras, uma é hebraica, parece que essa aqui Hades é em hebraico, não sei. Essa Seol aqui é grego, ou vice-versa. Então, quando nós falamos de inferno, Hades ou Seol, estamos falando da mesma coisa. Estamos falando da mesma coisa. Esse seio de Abraão é hoje os santos estão no paraíso. Sim. O seio de Abraão é exatamente o que Jesus usa para os judeus para demonstrar que
já são os salvos que estão no paraíso. A palavra do rico e do Lázaro, né? Parábola do rico e do Lázaro. Aquela parábola é fantástica. Então os que estão no paraíso estão salvos. Os que estão no paraíso já são salvos. Mas o que... Não. Para quê? Não, os que estão no paraíso não serão julgados. As obras deles serão julgadas. Quem é salvo, quem é perdido. As obras dos que estão salvos no paraíso, essas obras serão julgadas. Eles aqui receberam sim a sua salvação, mas não receberam ainda o seu galardão. As obras, né, é que vão galardoá-los depois que essas obras forem julgadas. E o próprio Paulo diz assim, se as obras de alguém queimar, ou seja, não tiver nada aproveitável nas obras desse alguém, o tal ainda será salvo, como que pelo fogo. Quer dizer, mesmo que as obras da pessoa, se ele já está no paraíso, mesmo que todas as suas obras sejam reprovadas, ele não perde a salvação, porque ele não será julgado. O que será julgado serão as suas obras. Aqui no inferno, aqui no inferno, se o camarada caiu no inferno, ele não tem obra nenhuma nem para ser julgado. E ele que caiu no inferno, ele será julgado. Já está em tormento, mas a coisa ainda vai pegar mais fogo, ainda vai ficar pior para ele. E ele já está em tormento e ele será julgado, não as obras dele. A Bíblia mostra o julgamento dele, e ainda que se alguma obra desse ímpio, se nós entendermos assim como fala a abertura dos livros lá em Apocalipse, se nós entendermos que alguma obra desse ímpio for julgada, é simplesmente para justificar ainda mais a sua condenação, diferente daqui dos salvos, que terão as suas obras julgadas para lhe dar ainda um destaque maior na glória de Deus, né? Por isso que eu digo, irmão, trabalha. Deus tem mais para a gente além da salvação. É isso que eu ia te perguntar. Então, quando essas obras serão julgadas, aí é para Deus colocar numa posição melhor no céu? Sim, sim, melhor, mas sim, sem dúvida. Todos nós não estaremos no céu no mesmo nível. As obras que realizamos nesta terra, elas farão diferença quando nós entrarmos na eternidade. Jesus não falou, ajuntai tesouro? Todo mundo ajunta o mesmo tesouro? Não, cada um procura de um jeito, cada um encontra uma coisa, cada um encontra outra. Tem gente que se empenha mais, né? Eu trabalhei 8 horas, não, agora eu vou trabalhar 12 horas, porque eu trabalhei 8 horas, eu tive um resultado, eu vou trabalhar 12, eu vou ter outro resultado. É por aí a coisa. Então você ajunta tesouro no céu. Como? Num dia você vai ser tirado do paraíso, né? Na primeira ressurreição, que é no arrebatamento, você vai ser tirado do paraíso, as suas obras serão julgadas e Deus te dará galardão. Né? Você já viu aquelas almas dos mártires? Onde estão? Debaixo do altar, falando com Deus. E você vê outro grupo podendo se dirigir diretamente ao trono de Deus? Você não vê, você só vê eles. Né? A Bíblia diz que olhou os 144 mil, olhou os que tinham cântico de Sião, os que tinham um nome que só eles e o Cordeiro entendia, os que tinham um canto especial, os que faziam parte das bodas do Cordeiro. E de repente que ela mostra todos esses grupos especiais, João diz assim, eis que me virei e vi uma grande multidão, uma multidão de salvos, mas não galardoados. As bodas do Cordeiro, 144 mil, um novo nome, uma pedra branca, aquilo ali são galardões, são destaque no céu, entende? Assim, os 24 anciãos, como é que eles estão? Com uma coroa especial na cabeça, e eles se prostram diante do trono do Senhor e lançam as suas coroas aos pés do Senhor. Todo mundo está ali? Não, todo mundo não está ali não. Todo mundo não está ali não. Aquele ladrão da cruz não vai ter nenhum galardão então no caso. Aquele ladrão da cruz, por exemplo, qual o galardão dele? Quais as obras dele? E tem gente hoje vivendo 30 anos de evangelho que vai ter o mesmo galardão dele. Mas só ele que não o inferno já tão bom. Ah, tá, tudo bem, tem gente, poxa, pelo menos cheguei no céu. Não, se Deus está me dando a chance de ir além, eu vou além. Se Deus me der a chance de ir além, eu vou além. Paulo não disse que eu me gastarei
Me deixarei gastar. Esses dias mesmo eu conversava com o irmão pelo telefone e falei, irmão, eu viajo por amar ao meu Senhor, mas eu detesto arredar o meu pé. Entendeu? Eu dizia para ele, eu prego porque Deus me mandou pregar, mas longe de mim que eu quisesse estar pregando dentro de uma igreja. Eu preferia as praças, eu preferia os ônibus, preferia os trens. Cansei de fazer isso. Entende? Eu estava falando isso para o irmão da Bahia que me ligou ontem, pedindo explicação sobre o texto bíblico. Eu falei, irmão, o negócio é o seguinte, ora e vê o que Deus te manda fazer. O que faz diferença é isso. Agora, não ache que Deus vai te mandar fazer aquilo que você gosta de fazer. Deus vai te mandar fazer aquilo que Ele vê que você é capaz de fazer. Amém? Porque é Ele que reparte a cada um segundo a sua própria capacidade. Amém? Antes de nós entrarmos no capítulo 22, vamos dar uma paradinha aí, depois a gente volta em nome de Jesus.